Quero saudar a você, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos juntos para a última lição desta nossa série de lições sobre heresias. Um desafio grande para nós, um desafio grande para os nossos alunos, mas sobrevivemos. Chegamos à 13ª lição e já estamos com a nova lição em nossas mãos, graças a Deus, e eu já quero pedir para você a sua participação aqui conosco, você que tem estado fielmente a cada semana conosco aqui nesta classe simplificada, principalmente vocês, né, que expressaram o sentimento de que os seus alunos teriam e têm dificuldade de alcançar o nível do que foi escrito nessa lição. Eu gostaria de pedir um grande favor seu, que você verificasse a nova série de lições, lê-la. Como professor, o que você acha? Nós precisaríamos fazer uma aula simplificada sobre estes temas ou não? E se não, eu voltaria a fazer como segundo vídeo no meu canal, o vídeo de atividade. Desde outros trimestres para trás, eu colocava no meu canal 2 vídeos por semana. O vídeo da aula regular, que ainda vai estar disponível dessa lição, e vai continuar sempre, porque este é o estilo de aula que eu ensino através dele. 3 tópicos, 3 subtópicos, uma aula muito dinâmica, extremamente didática, não é? E que vai aprofundar, vai trazer um conhecimento mais profundo e aplicado do material da lição. Então, este vídeo regular vai continuar sempre no nosso canal, mas como vídeo secundário, neste trimestre, nós estamos fazendo essas classes simplificadas que você abriu o vídeo dela hoje. No entanto, já no passado, nós fazíamos alguns vídeos de atividade. O que era isso? Essas ideias que você viu na aula simplificada, que às vezes é um exercício acerca de um texto bíblico, às vezes é alguma coisa que a gente faz no começo da aula para engajar os alunos, às vezes é algum tipo de exercício no final da aula, coisas desse tipo. Nós trazemos um vídeo curto, 10 minutos a cada semana, trazendo uma ideia dessa, e nós podemos, inclusive, acrescentar, como temos feito aqui, algo na área de pedagogia para você. Então, se você puder deixar a sua opinião, depois que você olhar, não é, a lição que vem, porque ela é baseada no livro Evangelho de João, e por causa disso nós entendemos, já vendo algumas lições, que está muito mais fácil do que, com certeza, o material deste trimestre. Então, eu aguardo que você volte aqui, por favor, neste vídeo e deixe a sua opinião sobre o que nós vamos fazer para o próximo trimestre. Mas você está aqui para a lição 13 simplificada e, como de costume, nós deixamos este roteiro da aula disponibilizado para você gratuitamente na descrição deste vídeo. É só abrir aquele maisinho que tem lá, né? Diz mais 3 pontinhos, ali você abre, tem um link que vai te levar a este roteiro aqui, não é, que nós temos feito neste trimestre. E eu começo com a parte da motivação, onde eu escrevo o seguinte: a aula de hoje finaliza 3 meses de estudos contra heresias, ou seja, contra erros que outras religiões ou denominações ou até crentes creem e ensinam, mas que são contra as verdades das Escrituras. Nós vamos concluir nosso estudo com o entendimento pessoal de como crescer no conhecimento do que é correto, no conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Vamos fazer essa aula muito prática para que todos que querem perseverar seguros na fé em Cristo. Então, essa seria a motivação, seria dizer o que nós estudamos sobre heresias, né? E que neste estudo de hoje a ideia é como estudar a Bíblia, como aprender da Bíblia para nos sentir seguro. A Bíblia é um livro que dá para entender muita coisa? Dá, mas é um pouco complicado. São histórias, às vezes parecem, para quem começa a estudar a Bíblia, parecem histórias que estão desconectadas, não é? Então, uma direção nossa como professores para a vida do aluno, para o dia a dia do seu estudo da Bíblia Sagrada, é a minha intenção. Você vai ver os objetivos que eu vou colocar aqui. Então, a ideia da motivação é essa, é dizer, olha, nós estudamos sobre heresias, aprendemos algumas coisas sobre a palavra de Deus, mas agora nós vamos continuar a nossa vida. Não vamos por um tempo falar sobre heresias, mas eu gostaria de aproveitar essa lição, que é o tema da lição, né, perseverando na fé em Cristo, para nos ajudar a como nós, no nosso dia a dia, continuar, né, crescendo esta linha de defesa através da palavra de Deus. Então, isso é que nós vamos motivar os alunos com este entendimento. Hoje a aula vai ser super prática e vamos lá aos objetivos, você vai entender aí. Objetivos: primeiro, entender a importância da Bíblia Sagrada para a nossa fé. Meu segundo objetivo com essa aula: aprender como ler a Bíblia em casa e fazer disso um hábito.
E, em terceiro lugar, como praticar a submissão à palavra. Então, você viu que meus 3 objetivos são o primeiro um pouquinho teórico, mas o segundo e o terceiro extremamente práticos. Como fazer no nosso dia a dia, na nossa casa, quando a gente não tem um professor de escola dominical perto, quando o pastor não está ao nosso lado, como viver essa realidade e continuar crescendo nela. Os métodos que nós vamos estudar ou usar pergunta e resposta, aconselhamento discipular explicando as diferentes maneiras de se ler a Bíblia e, em terceiro lugar, vamos fazer leitura de alguns textos bíblicos e aplicação dos mesmos. O desenvolvimento da lição, e eu estou seguindo o meu roteiro, que está disponibilizado para você gratuitamente, seguirão os 3 objetivos. Eu acabei de mencionar para você cada um deles e, portanto, no desenvolvimento da lição, o objetivo primeiro é entender a importância da Bíblia Sagrada para nossa fé. E para isso, eu proponho que você faça cada um dos alunos responder às seguintes perguntas. A pergunta é: o que você conhece sobre Deus, ou Jesus, ou o caminho da salvação? Cada um vai responder uma coisa. Você vai pensar em alguma coisa que você conhece sobre Deus. Vamos dizer que o primeiro aluno diz, olha, Deus é amor. Tá. Aí a pergunta que você faz depois, cada um vai pensar numa coisa que ele conhece sobre Deus. A seguinte pergunta, depois que o aluno te der a resposta, diz: onde você aprendeu isso? De onde você aprendeu isso? Aí a pessoa vai dizer: eu sinto no meu coração, ou li na Bíblia, ou ouvi numa pregação, o que quer que seja que a pessoa responda, a terceira pergunta vem junto a ela: como você sabe que é verdade? Ora, através dessas 3 perguntas, o que você conhece sobre Deus, ou sobre Jesus, ou sobre a salvação? Quando você perguntar de onde essa pessoa aprendeu isso, qualquer outra fonte fora a Bíblia não é uma fonte segura. Mesmo que a pessoa diz, eu senti, o nosso sentimento pode vir de várias motivações, né? De várias fontes de diferenciais para nós. Não é seguro. Não é que ele não exista e não possa ser de Deus, mas ele não é uma fonte segura. A única fonte segura do conhecimento sobre Deus, tudo acerca de Deus, ou Jesus, ou salvação, tudo que veio de Deus, tudo que Deus revelou ao ser humano está na Bíblia Sagrada. A maioria deles, eu quero imaginar, que vão falar coisas e quando você perguntar aonde você aprendeu isso, ele vai dizer que na Bíblia. Por exemplo, ele pode ter falado que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Pronto, é uma verdade. E como é que ele sabe que é verdade? Onde ele aprendeu isso? Na Bíblia. Como é que você sabe que é verdade? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Pronto. Então, a conclusão no final deste questionamento de todos os alunos é concluirmos o quê? Que a Bíblia é a única revelação segura. Pode haver outras revelações? Eu posso imaginar que um ou outro possa dizer, olha, eu experimentei isso na minha vida, né? Ou ouvi de alguém, mas a terceira pergunta ela vai cercar esta segunda resposta com uma objetividade ímpar. Qual é? Como é que você sabe que é verdade? Alguém disse, mas como é que você sabe que é verdade? Eu mesmo tive experiência de bem mais jovem, na minha adolescência, crer em uma verdade teológica que era falsa. Mas no momento eu não sabia. Naquele tempo eu era adolescente, eu ouvi aquilo de alguém que ensinou, acreditei, tomei por verdade, mas anos mais tarde, estudando a palavra de Deus, conhecendo mais profundamente, eu descobri que era uma coisa errada. A Bíblia não ensinava aquilo, pelo contrário. Então, para nós sabermos se é verdade, nós temos que ter a fonte verdadeira. E as pessoas podem errar, mas a palavra de Deus não erra. Então, eu escrevi aí depois, cada resposta deve ser uma verdade bíblica. Por que eu digo isso? Porque se é verdade, aquilo que ele conhece sobre Deus, ele ou ela, seu aluno, veio da Bíblia. Amém? Direto ou indiretamente, mesmo que a pessoa não saiba necessariamente que veio de lá, você como professor, imagino que as coisas que vão vir à tona, ou seja, as pessoas vão falar, são coisas de maneira geral, óbvias, que você saiba que está na Bíblia, assim, então não vai ficar difícil para você entender. Mas, de qualquer maneira, as 2 perguntas aí te ajudam a centrar essa pequena conversa com os alunos naquilo que nós queremos chegar, que é entender que nós só podemos ter segurança naquilo que aprendemos da palavra. A pessoa, eu escrevi aqui, pode ter aprendido na igreja, na escola dominical,
de outra pessoa, de um livro ou da própria Bíblia. Todos devem entender que só se assume como verdade, esse aqui é o ponto chave desta dinâmica, o que está na Bíblia. Pode ser verdade sem você saber que é da Bíblia? Pode. Mas você só pode estar seguro que é verdade quando a fonte é verdadeira, é a Bíblia. Qual a conclusão dessa nossa dinâmica? Né? Primeiro objetivo, então, vai ser feito através de uma dinâmica. A Bíblia é a única revelação de Deus para o ser humano. Só por ela sabemos ao certo o que é de Deus. Uma das coisas que nós vivenciamos no mundo evangélico, no mundo cristão, é a questão do é de Deus, não é de Deus. Nós vemos uma multidão de coisas, eventos, afirmações, teologias, expressões espirituais, e muitos de nós nos perguntamos isso. As pessoas publicamente questionam isso. É de Deus ou não é de Deus? Ora, nós, se brigarmos, eu acho que é o que acho que é, não chegaremos a lugar nenhum, porque é o meu acho contra o seu acho. É o acho dele contra o acho dela, e isto não chega a lugar nenhum. Onde termina o nosso achismo ou achado é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus. Então, ela é a única fonte que nós vamos saber ao certo se aquela expressão, se aquela teoria, se aquela teologia é de Deus ou não é de Deus. Então, se você quiser repetir com seus alunos, a Bíblia é a única revelação de Deus para o ser humano, é uma boa frase para nós voltarmos a ler com os nossos alunos ou fazê-los repetir para nós gravarmos isso em nome de Jesus. Vamos ao segundo objetivo. Objetivo 2 é aprender como ler a Bíblia em casa e fazer disso um hábito. Então, a conexão aí é simples. Acabamos de fazer uma dinâmica e entendemos na prática que tudo que se sabe sobre Deus, para ser seguro que é de Deus, vem da onde? Da Bíblia. Agora, precisamos estudar mais a Bíblia. Graças a Deus pelos irmãos que estão aqui na escola dominical, que cada domingo vêm ser alimentados. Graças a Deus porque os irmãos também vêm no culto da igreja. Alguns dos irmãos estão na reunião de oração, né? Talvez até numa outra reunião de intercessão e etc. da palavra, na casa de Deus, e haja leitura da palavra de Deus, mas nós precisamos individualmente, segundo a própria Bíblia nos manda, né? Ler a palavra, meditar na palavra e crescer na palavra, enraizar o nosso coração e o nosso conhecimento, porque acabamos de estudar sobre heresias e queremos nos proteger, porque o que acontece, irmãos, nós aprendemos nesse trimestre. Há muitos erros e você pensa, são deles. Não. Muitos dos que estão, para ser sincero, quase todos dos que estão hoje em heresias, um dia foram da verdade, ou pelo menos conheceram esta verdade. Mas muitos deles pertenceram ao caminho da verdade, mas foram enganados, ou se venderam para aquela teoria, ou foram realmente enganados e caíram por falta de conhecimento. Então, Deus nos guarde, nós queremos agora nesta aula ajudar a você, aluno, né, os irmãos, a ir para sua casa com a sua Bíblia, mesmo que você leia devagar, mesmo que você não tenha tempo, eu vou explicar para você 3 maneiras, né, de estudar a Bíblia ou de ler a Bíblia na sua casa, e vou explicar para você como que deve ser feito isso para te ajudar. Primeiro tipo de leitura é a leitura devocional, ela é chamada de leitura devocional. Esta leitura, volto a dizer para você, tá lá, né? Se você seguir este roteiro aqui, você vai ver o tópico número 1 do objetivo 2. Geralmente ela é feita com um texto curto. Você sabe que a Bíblia Sagrada, ela tem a edição, né? Aqueles que fizeram a edição dela, no seu original não tem isso, mas na edição delas, vamos aqui nos evangelhos, por exemplo, né? Tem estes títulos de pedaços, né, do capítulo. Então, um capítulo aqui, olha, tem 1 título, 2 títulos, 3, 4, 5, 6. Então, veja que um capítulo somente pode ter 6 ou 7 partes menores dele. E, geralmente, a leitura devocional ela é feita numa parte pequena dessa. Se é, por exemplo, no livro de Salmos, pode ser num salmo. Se é num livro tipo Provérbios, que cada provérbio é cheio de sabedoria num só, um versículo, você pode fazer a sua leitura devocional em 1,
2 ou 3 versículos. Mas geralmente esse tipo de leitura, a leitura devocional, é um texto curto. Então não toma muito tempo da sua vida, mas é o primeiro tipo de leitura que eu, como professor, você vai falar isso, né? Gostaria de compartilhar com você para que você aprenda. Ora, pensar neste texto se ele fala de alguma coisa que se pode aplicar à minha vida. Como se aplica? O que é importante para mim neste texto? Aí eu coloquei aí, Salmos, Provérbios e o Novo Testamento são bons lugares, bons livros para estes que estão começando com a sua leitura devocional, trabalharem esta leitura, né? Sem dúvida, a sua fé vai ser fortalecida e o seu relacionamento com Deus também. Aí eu coloquei como exemplo aí o livro de Salmo, capítulo 1, versículo 1 a 3. Vamos dizer que você... E você pode escolher qualquer um, tá, professor? Eu botei só um exemplo aí, para ser sincero, eu nem tomei muito tempo para pensar neste exemplo, porque eu só quero aqui que você traga um exemplo prático com eles do que é uma leitura devocional e como fazê-la. Eu disse aqui que é um texto curto e que você pensa, lê este texto para entender o que está escrito, mas você entende já perguntando, será que este texto se aplica para a minha vida? Como? O que tem a ver com a minha vida, né? O que nele é importante para mim? O que eu devo aprender dele? Você sabe que na Bíblia como um todo há muitas histórias, inclusive histórias de coisas que as pessoas fizeram errada, mas o que eu aprendo do erro? Como não fazer? O que eu aprendo mais do erro? O que Deus fez com aquela pessoa que desobedeceu? Qual foi o futuro dela? Qual foi a realidade que ela viveu? Né? Então há várias coisas com o erro, com o acerto, com a sabedoria, com todas as histórias e ensinamentos da Bíblia Sagrada para nós aprendermos. Então eu botei aí um texto que é bem conhecido de todos nós, Salmos capítulo 1, versículo 1 a 3, como uma leitura devocional. Vamos dizer que os irmãos queiram começar a leitura devocional no Salmo. Ou até, é muito bom, eu tenho feito agora, neste momento, eu não sei se você está acompanhando ou não no canal, a leitura anual cronológica, né? Mas esta leitura que nós estamos fazendo, ela tem uma parte do Antigo Testamento, uma de Salmo e uma do Novo Testamento. E eu gosto muito deste tipo de leitura, porque ela fica mais dinâmica e não tão cansativa. Às vezes, quando você fica com 5 capítulos para ler do Antigo Testamento, fica muito cansativo. Claro que depois que chega no Novo Testamento, fica bom, mas você nem tem tempo de digerir tanto aquelas coisas boas, porque a leitura é mais longa. Então, este corte de parte de um testamento e parte do outro é muito boa. Então, para o irmão, você pode até como professor, fique bem à vontade de aconselhar conforme a sua experiência, você pode mencionar a experiência de mais alguém, mas o irmão pode começar, por exemplo, lendo um capítulo do Salmo, né? Um capítulo, você pode parar para pensar nos 2, 3 versículos dele, amanhã você termina aquele salmo, depois salta para um capítulo ou para um texto do Novo Testamento, por exemplo. Escolhe 2 livros, o Salmo e um Evangelho, por exemplo. O Evangelho de João, que a gente vai estar estudando, seria muito bom você dizer, por que nós não podemos fazer isso, né? Então tem até os textos aqui, que são os textos da leitura em classe durante o trimestre. Por que a gente não estuda ou lê devocionalmente estes textos no passar do nosso trimestre, durante a semana? Então é uma boa ideia para nós, como classe, praticarmos a leitura devocional. Então vamos ao texto de Salmo, né? Capítulo 1, 1 a 3 diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, se você decidiu ler o capítulo inteiro, porque pode ter acontecido e é o mais normal, né? Daí vai falar dos ímpios que não subsistirão, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, e aí termina. Mas quando eu olho para este texto, e essa é a leitura devocional, você vai ler e você vai perguntar, qual destes versículos aqui mais me chamou a atenção? E para mim foram estes 3 primeiros. E é isso que eu quero que você, como professor, imparta para os seus alunos como você faz. Talvez até você seja diferente de mim. E não importa, quanto mais prático você seja, mais natural daquilo que você faz, não se preocupe muito com isso, porque cada um vai naturalmente desenvolvendo isso na prática. O importante é eles começarem a ler e a pensar na palavra, né? Se é um grupo de alunos que tem muita dificuldade de leitura, então, irmãos, leia um versículo.
vamos fazer um propósito, por que não para o trimestre que vem, né? Um versículo aqui a gente vai aprender hoje, terminando este trimestre sobre heresias. No trimestre que vem, vamos trabalhar um versículo por dia. E até você, como professor, se gostar da ideia, já pode ir pensando para na aula seguinte, ou nesta aula, ou mandar pelo grupo do WhatsApp com a turma, qual versículo que vai pensar ou meditar neles todo dia. Seria uma boa ajuda para eles. Nós precisamos ajudar os nossos alunos. E vamos fazer um parênteses aqui entre nós? A nós mesmos a ter um tempo devocional com a palavra de Deus. Só para que você saiba, eu, depois de ter meus filhos, eu tive 2 filhos, né, 3 anos de diferença um com o outro. No meio entre um e outro, tive gravidez perdida, que no caso me deixou com o cansaço da gravidez, mas que não, o bebê não nasceu, não é isso? Então, eu passei um tempo muito desgastante. Quem sabe o que é ser mãe e ter filho pequeno em casa, muito desgastante. Isso foi ano, entrando e saindo, e a minha vida devocional com a palavra foi, quase inexistente. Servia ao Senhor na casa de Deus, naquilo que podia, claro que as atividades por ter filhos pequenos diminuem um pouco. No entanto, a vida devocional, irmão, como crente, foi passando os anos e aquilo foi praticamente desaparecido. Claro que você tem uma reserva dos anos que você viveu, principalmente nós que somos professores, lecionando a palavra de Deus, mas a palavra de Deus nos diz que ela é como pão para a nossa vida, nós precisamos. E então, eu, quando voltei neste trabalho agora do YouTube e tudo, mas ainda não estava com a minha vida devocional, com a palavra em dia. E eu tomei uma decisão meio que doida. Eu falei, olha, para me ajudar a ter certeza que eu vou voltar e vou ser fiel, eu vou abrir um outro canal no YouTube, vou fazer o meu devocional diário lá, né? Vou fazer lá e aí vai ser público. Quem quiser me seguir, mesmo que seja 1, 2, 3 pessoas, pelo menos eu vou ter esta responsabilidade diante dessas 2, 3 pessoas, quem quer que seja, de fazer o meu devocional. E assim eu comecei. Eu penso que já são 2 anos de devocional no YouTube, que nós já estamos, pelo menos mais de 1 ano eu sei que tem, mas eu penso que nós já estamos em 2 anos deste devocional e diariamente pela graça de Deus. Então estamos fazendo ali, agora já temos outros irmãos trabalhando conosco neste devocional, mas isso me trouxe de volta a estar com a palavra diariamente, pensando, vivendo esta realidade. Mas para você ver que eu, como professora, como crente, também fui lá para baixo. Passou fases da minha vida, anos na minha vida, que eu tive esta baixa que eu simplesmente, honestamente, irmão, eu não lia a palavra. Eu não tinha esse tempo. A oração orava, mas aquela oração sofrida durante o dia enquanto está fazendo as coisas, não é? Então, isso pode acontecer com qualquer um, pode ser a sua situação, professor. Então, vamos aproveitar. Por que não? Estamos ensinando, não estamos sendo falsos, estamos dizendo que isso é o que nós, como crente, devemos fazer, devemos ter uma leitura devocional da palavra de Deus diária, se não 100% dos dias, mas a maioria dos nossos dias, não é? Mesmo que seja um versículo. E vamos fazer de acordo com a sua turma, não é? Mais ou menos, pode ser um capítulo, pode ser um trecho, você pode marcar com eles, ou pode somente, como está aqui, explicar o que é, fazer a proposta para eles e deixar livremente que eles comecem este trabalho da leitura devocional. O bom de fazer projeto é que engaja em alguma coisa prática. E aí, uma vez eles aprendendo, aí fica por conta deles dar continuidade ou não, mas pelo menos por um trimestre, seria muito bom que você pudesse fazer isso com eles também. Até, como eu disse, fechando esse parênteses para as nossas vidas. Então, nestes 3 primeiros versículos, o que eu vejo? Um primeiro versículo que fala com quem a gente não deve andar. Que a bênção, bem-aventurado, tá aí. A bênção vem para aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E a gente sabe que os ímpios têm muitos conselhos. A internet está cheia de seus conselhos, né? Na boca do vizinho está cheio dos conselhos, que muitas vezes são positivos, humanamente falando, mas são contradizentes com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que não anda segundo estes conselhos, nem se detém no caminho dos pecadores. Onde os pecadores estão juntos, irmãos, esse não é o nosso lugar. Não é o nosso lugar. Porque o que eles falam, como diz a terceira coisa aí, a roda dos escarnecedores. Falar mal, né? Escarnecer do governo, escarnecer das igrejas, das religiões, escarnecer das pessoas. Todo o escarnecimento que o mundo, é o dia a dia do mundo, né? Não nos pertence, não nos pertence. Essa roda, este lugar, segundo a palavra, então é o tempo de meditar nisso. Onde será que eu estou perto de escarnecedores? Onde está acontecendo o escárnio, né? O falar mal, esse praguejar,
perto de mim? Será que é alguém na minha família? Eu não estou dizendo que você despreze, mas não é o lugar para você ficar. Você tem que ser luz para estas pessoas. Glória a Deus. E a luz não está ali na palavra. E a palavra ainda diz, é o que eu estou aprendendo aqui. O que é isso? Está vendo aí, devocional? O que a Bíblia está me mandando? Está dizendo que eu sou bem-aventurado. Eu vou ser abençoado se eu não estiver nesses 3 lugares. Amém? Quais são eles, mais uma vez? O conselho dos ímpios. Eles aconselham, eles falam. Qual a prioridade do ímpio no mundo? É tirar vantagem. É dinheiro, é enricar, não é? Ficar rico. Quais são as prioridades do mundo, né? Então, essas não são as nossas prioridades. Nem estamos no caminho detidos com eles, presos no seu caminho, nem sentados na roda quando estes dizeres, estas palavras estão acontecendo. Não pertencem a nós. Mas aí o texto diz, o nosso prazer é na lei do Senhor. Será que eu tenho? Aí essas são as perguntas devocionais. Será que eu tenho alegria na palavra de Deus? Será que eu tenho alegria de ler a Bíblia Sagrada? E a verdade é essa, irmãos, quando nós ficamos muito tempo sem esta vida devocional, nós perdemos esta alegria. Nós nem sabemos que é gostoso ler e estudar a palavra de Deus. Talvez eu e você, como professores, que temos que preparar para a lição, achemos ainda nossa loucura de se preparar com o dia a dia, com a vida, com o que quer que seja ao nosso redor, ainda em ler, fica alegre com um texto bíblico. Mas a leitura devocional é para isso, é para ter alegria. E a pessoa, quando está lendo isso aqui, pode dizer, eu estou feliz de estar lendo isso aqui, eu estou feliz, aleluia, amém? Então, é isso aí, o que mais? Na sua lei medita de dia e de noite. Como é que eu posso meditar de dia e de noite na lei de Deus? É aquela palavra que fica na nossa cabeça, no nosso coração, né? A gente leu de manhã e de vez em quando se lembra dela, né? Até num outro dia lembra de uma que leu há outro dia atrás. Isso é um mistério, é uma beleza que só aqueles que têm esta comunhão com a palavra têm. É que depois está pensando uma coisa, de repente o Espírito te faz lembrar de uma palavra. Você leu, não sei quantos dias atrás eu li, e a palavra dizia algo assim, aquilo te alegra a alma. Né? Estamos aqui, ó, estamos lendo, isso é ler devocionalmente. É no que isso aqui aplica para a minha vida. E olha lá, a bênção qual vai ser? O 3 fala de bênção. Vai ser uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. O que significa isso? A árvore perde água, irmão, cresce muito, é linda, é saudável. Tá aí, olha a saúde dela. Dá o fruto na estação própria, ou seja, quando chega o tempo do fruto, não vai estar sem fruto. Vai estar com fruto bom. As folhas não caem, é bonita, verde, e tudo quanto fizer prosperará. Então parece que nem está falando de árvore, está falando de gente, né? Mas numa simbologia aí com a árvore que é plantada junto a ribeiro. Parece que o ribeiro de água aqui deve significar a própria palavra, deve ser, né? Eu estou fazendo só aqui uma leitura devocional deste assunto. E aí aquele que está plantado, essa árvorezinha perto da palavra, dá fruto na estação própria. Vai dar frutos. É esse que eu quero, Jesus, da minha vida, fruto. Então, quando você lê um texto desse devocionalmente, você tem a tendência de terminar orando ao Senhor para que esta palavra se torne realidade em sua vida. E você pode dizer isso ao aluno. Né? Irmão, termine de ler um texto desse, medite no que significa para você e tome um minutinho para orar. Jesus, me abençoa para eu ser essa árvore. Eu quero, eu posso não ter força, perdoa o tempo que eu não estive lendo a tua palavra, mas me ajuda a estar plantado pertinho destas águas maravilhosas, a tua palavra é. Me ajuda a ter prazer na tua palavra, para que eu possa dar fruto de Deus, para que eu não possa ficar preso com os pecadores, com os escarnecedores. Ajuda-me a sair deste, talvez alguém que está preso, a sair deste meio. Eu não quero, dá-me força para quando eu estiver no trabalho, eu não esteja mais junto ali. Eu quero ser do Senhor. A tua palavra, olha aí a autoridade da palavra. A tua palavra me diz que é bem-aventurado, é abençoado aquele que não está ali. Então, a partir de segunda-feira, eu não vou estar ali. Ou a partir de amanhã, eu não estarei ali. Isto é a leitura devocional. Segundo tipo de leitura é a leitura total da Bíblia. Essa leitura, para você lê-la em um ano, você tem que ler, acho que de maneira geral são 3 capítulos por dia, e no domingo 5 capítulos. Há leituras diferentes como as que nós estamos fazendo neste canal, que a divisão é diferente e ela é cronológica, mas a leitura total da Bíblia, se você ler de 1 capítulo a 4 capítulos por dia, você vai conseguir lê-la em 1 ano, 2 anos, mas você vai ler total. Essa leitura, ela é mais difícil do que a devocional, mas ela dá ao crente o conhecimento de toda a revelação de Deus. Sem dúvida, você vai conhecer melhor a Deus. Então, essa leitura que é a que nós estamos fazendo aqui no canal neste momento, né, vai te levar a ler todos estes livros do Antigo Testamento que muitos de nós
não passa por ele, né, não ler livros proféticos, livros históricos, que não tem muito a princípio ligado com a nossa fé hoje, desde o tempo de Jesus, mas que na verdade tem. E é necessário o conhecimento do Antigo Testamento para um melhor conhecimento de Deus, inclusive. Como eu disse, é uma leitura mais difícil, mas que você pode desafiar, irmãos. Olha, existem maneiras de ler, né? Eu posso, se alguém tiver interessado, trazer um cronograma para você marcar aquilo que você já foi lendo, principalmente se a turma for uma turma que já consiga ler mais, né? Mas ou você pode ser um capítulo por dia, né? Se o capítulo for muito grande, dividir em 2, e assim, em questão de 2 anos, você vai ter conhecido o que está escrito em toda a Bíblia Sagrada. Nós acabamos de aprender no primeiro tópico que a Bíblia é a revelação de Deus. Por que não conhecer a revelação completa? E claro que a leitura da Bíblia toda não é feita muitas vezes na vida. Há pessoas que gostam e mantêm-se lendo direto, lê uma vez por ano, e eles têm muitas. Mas a maioria das pessoas lê uma vez na vida toda a Bíblia, ou 2 vezes, ou 3 vezes, a cada 5 anos ou 10 anos, o que quer que seja, leem a Bíblia completa. O que não podemos deixar, fica a ênfase, é a leitura devocional da Bíblia. Mas devemos fazer a leitura completa? Sim. Tendo a oportunidade, pelo menos uma vez na nossa vida de crente, nós devemos fazê-la. E o terceiro tipo de leitura eu chamaria de leitura temática. Ela toma como base um livro teológico da nossa denominação ou uma apostila, e você lê o conteúdo e estuda cada texto que está citado junto ao tema. Este tipo de estudo nos faz crescer no conhecimento da doutrina. Nos ajuda a saber quando outros falam coisas erradas, como as heresias que nós estudamos neste trimestre. Este tipo de estudo pode ser feito como parte de um instituto bíblico ou sistematicamente com a ajuda de livros. A curiosidade é quem geralmente motiva esse estudo. Que o Espírito Santo nos ajude a querer conhecer mais e mais. Então, o que você vai explicar da leitura temática? Que geralmente, quando você tem curiosidade ou uma dúvida sobre um tema, tá aí porque chama temática, vamos dizer que seja a salvação, vamos dizer que seja as coisas do futuro, que a maioria tem curiosidade sobre isso, né? A escatologia. Então, pegue um livro ou uma apostila que seja da sua denominação, porque nós falamos disso, porque acabamos de estudar. Outras denominações têm doutrinas diferentes, eles veem o mesmo texto, mas mudam aqui para lá, vêm para a esquerda, para a direita. Então, nós estamos nesta igreja, pertencemos a esta doutrina, então vamos estudar dentro da doutrina. Amém? Esta primeiro, principalmente para quem está começando, pessoas novas na fé, pessoas no nível da escola dominical, eu não recomendo colocar visões diferentes teológicas diante dessa pessoa. Vamos nos arraigar na nossa doutrina e depois, quando a pessoa estiver mais madura ou for para um outro nível de estudo, então com certeza ela vai estar se deparando com essas diferenças. Mas agora, para o seu aluno, diga, irmão, vamos pegar, a nossa publicadora tem alguns livros, você até como professor dizer qual que você tem, qual você já estudou, e aí você está curioso sobre aquele assunto, tome aquele assunto, e não precisa correr, leia um parágrafo ali, você vai ver que tem textos bíblicos que estão relacionados, vá ler todos os textos da Bíblia relacionados com aquele assunto, porque aí você vai aprendendo cada um daqueles assuntos. Esse é um estudo sistemático. Quem faz um instituto bíblico, quem vai para um seminário bíblico, faz isso guiado pelo próprio instituto. Geralmente até tem apostilas que guiam o seu estudo. Mas se você não tem curiosidade, quer crescer, temático, gostaria de aprender mais sobre um tema, então me procure, você como professor pode me procurar para saber que tipo de livro você pode, talvez até eu tenha algum para te emprestar, e você vai poder estudar um pouco naquilo ali. Este é o terceiro tipo de leitura, então com isso nós cobrimos os 3 tipos de leitura bíblica, a devocional, a leitura total da Bíblia e a leitura temática. Conclusão, o crente deve ler a Bíblia diariamente. A leitura devocional é a mais fácil e mais importante para ser mantida. A leitura da Bíblia completa deve ser um desafio de ao menos uma vez na vida. Então, cobrimos já 2 objetivos nesta aula. O primeiro foi de entender qual é a importância da Bíblia Sagrada para a nossa fé. É tudo, porque é a única fonte segura. Amém? Única fonte segura. Segundo, aprender como ler a Bíblia em casa e fazer disso um hábito. Nós já explicamos, a leitura devocional é o ideal e que nós vamos tomar mais tempo, você como professor, para explicar como funciona, para mostrar na prática como se faz. E o terceiro e último objetivo é como praticar a submissão à palavra de Deus. Eu coloquei aqui para você, a submissão é aprendida através da obediência total. Isso é ser submisso. É olhar, reconhecer e obedecer totalmente.
Qualquer texto bíblico que vemos que não estamos fazendo conforme a palavra, devemos nos submeter e procurar praticar. O que é isso na prática? Eu li um texto que eu já estou fazendo, graças a Deus. Senhor, ajuda-me a continuar obediente. Mas o que acontece comigo? Tem texto que eu leio, né? E que eu digo, olha, Senhor, eu estou falho nisso aqui. Alguns eu até me encontro diferente de sentimento. Eu digo, Senhor, a verdade do meu coração, por isso que é importante nós sermos sinceros diante de Deus. Porque senão, não adianta nada. Vamos estar com falsidade diante de Deus. Não impedimos ao Espírito Santo trabalhar. Então, eu olho para aquele texto, o Espírito Santo vai me constranger. Dizer, a verdade é que eu não estou sentindo dessa maneira. E aí, junto com a leitura devocional, ser submisso é isso, é querer praticar. Dizer, Senhor, tô mal, eu não sinto assim, faz um milagre no meu coração. Me ajuda, Senhor, me faz sentir, Senhor. Oh, Deus da glória. E começa, intercede. Porque este é o seu sentimento de submissão. O que é isso? O que você fez aqui agora? Você reconheceu que a palavra é a verdade, é a autoridade para você e é o caminho que você tem que seguir. Ou seja, se a palavra diz que você tem que sentir assim e você não sente, você se submeteu a ela dizendo, Senhor, isso é a verdade, é assim que eu tenho que sentir e eu não estou sentindo. Quando você se submete, então você vai começar a interceder por você para você obedecer a palavra. Porque você quer ser totalmente espelhado, totalmente obediente à palavra de Deus. E há coisas que na palavra vai mover, vai falar do que você sente, há coisas na palavra que vai falar do que você faz. Há coisa na palavra que vai falar de como você veste. Há coisa na palavra que vai falar de como você deve tratar o seu marido ou a sua esposa. Tem tantas coisas na palavra de Deus que vai falar sobre dinheiro, sobre muitas coisas, prioridades na vida, que quando a gente vai lendo, algumas delas, por que não dizer muitas delas, confrontam a nossa realidade. Agora, o que é a prática de submissão? A prática de submissão é quando a gente lê e está diferente, é dizer, este é onde eu devo chegar. Se está diferente, quem tem que mudar? Eu ou a palavra? O que nós vemos hoje em dia é muita gente descontextualizando a palavra para fazer funcionar com a sua vida. Mas um crente submisso à palavra de Deus nunca faz isso. Tem temor de Deus. Aleluia. Então, o que nós fazemos é nos submeter, dizer a palavra, ó, lá em cima. E eu que estou aqui embaixo é que tenho que chegar lá. Então, eu coloquei aí a boa prática, orar pedindo ao Espírito Santo que nos faça lembrar da vontade de Deus e nos ajude a ser fiéis. Ou seja, lemos a palavra, ela é a vontade de Deus. Falar, Espírito Santo me ajuda todo dia a lembrar. Me faz lembrar, não me deixa esquecer. Por quê? Porque eu quero chegar a este lugar onde a palavra me leva. É normal se sentir confrontado pela palavra, mas é importante exercitar o coração à submissão total. Leia com a turma aí Salmo 27, versículo 8. Como exemplo, bem claro, explícito, diz assim o salmista, quando tu disseste, Salmo 27, 8, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Tá aí. Isso é o salmista com Deus. O salmista disse assim, Deus, quando o Senhor disse que eu buscasse o teu rosto, a minha resposta, eu como filho teu, eu como servo teu, disse no meu coração, eu vou buscar. Ou seja, eu vou fazer o que Deus está pedindo de mim. Esta é o versículo que mostra um coração submisso à palavra de Deus, ao querer de Deus, à vontade de Deus. E é isso que nós precisamos ter. Quando a palavra nos diz que é assim, nós não temos que estar brigando contra ela. É dizer, ok, vou para lá, não sabia, deixa eu ir agora para lá, ou não gosto, não quero, Jesus me ajuda, porque eu tenho que ir para lá. Tudo isso são expressões de submissão à palavra de Deus. E nós lemos este texto aí do salmista. Ora, se neste momento da sua aula, professor, já o tempo chegou e você já quer fechar a aula, feche. Eu deixei mais um pontinho aqui, se der tempo para tratar dele, que está baseado no texto da leitura bíblica em classe da lição. Porque se sobrou tempo para mim, a aula se cumpriu aqui, né? Eu falei sobre o primeiro objetivo, que é entender com uma dinâmica que a gente fez, né, de entender a importância da Bíblia Sagrada para a nossa fé. Ensinei sobre a leitura bíblica devocional, que você pode estender isso aí, pedindo um exemplo de 2 pessoas a ler, o que você acha. Isso aí, olha, irmão, você não sabe como é precioso você dar, mesmo que todos não façam, se 1 ou 2, Deus queira que todos, irmãos,
E Deus queira que o Espírito Santo ajude que todos os nossos alunos, inclusive nós, professores, saiamos deste trimestre com essa grande bênção do compromisso da leitura devocional. Então, se você quiser estender isso e fazer um exemplo, você deu um de Salmo, talvez esse seja muito complicado, escolha outro, um versículo só para você mostrar para eles como é a leitura devocional. Peça a 2 irmãos, quem gostaria de, se eu der um versículo, de falar alguma coisa, para ver se eles conseguem ler, entender na prática para eles. E dizer, aí você diz, olha, irmãos, isso é leitura devocional, não é gostoso? Saber que você está aprendendo da palavra de Deus, né? E aí pode, volto a dizer, se você quiser sugerir de ler pense antes na preparação, a gente tem um tempo ainda para você apresentar essa aula. Qual livro você começaria? Seria João? Talvez uma das cartas de Paulo, não sei. Mas comece com eles, ou sugira, né? Ou, pelo menos, na aula, permita que 1 ou 2 talvez faça. Para mim, a aula estaria completa explicando o que é submeter-se à palavra de Deus, com uma oração final aí, né, de que nós possamos ter o compromisso da leitura da palavra, ser submisso à palavra de Deus, e ficou. Mas se você tiver mais tempo, eu ainda pus para você estas perguntas relacionadas com o texto da lição bíblica em classe, 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E eu coloquei para você aí o que a Bíblia me ensina. Porque aí diz que a escritura ela é proveitosa para ensinar. O que ela ensina para mim? Então, é outra pergunta de dinâmica. Irmãos, o que a Bíblia ensina? A Bíblia diz aqui, toda a escritura divinamente inspirada, que é esta palavra de Deus aqui. O que ela nos ensina? Ela nos ensina o caminho da salvação. O que mais, irmãos? Não ensina como ser batizado no Espírito Santo, que existe o batismo do Espírito Santo. O que mais, irmãos? Não ensina como tratar o nosso pastor, como aprender dele. Enfim, pode ser essa dinâmica aí. Segundo, o que ela me redargue? Ou seja, redarguir é perguntar, confrontar, mas no sentido confrontativo. O que a escritura redargue a nós? A não amar o dinheiro, as riquezas deste mundo, a dar a prioridade ao reino de Deus, uma série de coisas você pode falar. A estar preparado para a vinda de Jesus, né? Você, como professor, pode preparar umas 2 respostas já com você, né? Para se a aula não tiver, os alunos não te derem logo, e deixe que 1 ou 2 opiniões, não precisa também se alongar, mas para nós vermos na prática que este texto aqui é prático para nós. E no que elas nos corrige? Como tratar o nosso marido? Como tratar os nossos pastores? O que mais que ela nos corrige? Quem pode pensar em alguma coisa? Então, você pode ter uma ideia, alguém mais pode ter uma ideia, é isso aí. Veja que tudo isso para um objetivo. Qual é? O verso 17. Ela nos ensina, ela nos redargue e ela nos corrige por um objetivo. Qual é? O 17 está dizendo. Para que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, o servo de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O Senhor diz, sede perfeitos, sede santos como eu sou santo. Deus quer de nós ser como ele é. Então, para isso, nós que estamos fora, né, precisamos ser instruídos. E a palavra é o caminho, é a instrução, é a regra, aleluia, é a doutrina que nos traz junto de Deus, que nos faz mais como Deus. Então, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos corrige, para quê? Para que nós sejamos perfeitos e instruídos para toda boa obra. E toda boa obra, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, ou seja, do nosso Deus. Que Deus ricamente abençoe a você, professor, neste fim de trimestre. Alguns de vocês eu sei que faz uma festinha, faz aí uma celebração especial para o fim de um trimestre. Que Deus abençoe a sua turma. Espero que tenha sido um trimestre abençoado, apesar daquela problema das heresias e etc, etc. Espero que nós tenhamos sido de alguma ajuda para você com essas classes simplificadas. Volto a dizer que deixa a sua opinião, por favor, sobre a série de lições, mas não fale antes de você dar uma olhada, né, na série de lições, para que você tenha ideia do conteúdo, da maneira que está exposto. E se achar que seja necessária uma aula simplificada, diga, irmã, eu gostaria muito que fosse esse mesmo modelo. Mas se você não achar, diga, irmã, somente a atividade, talvez realmente com talvez alguma ajuda pedagógica seria o suficiente. Esta é a minha opinião, que seja suficiente, mas eu fico disposta a ouvir a sua opinião. Síntese e fixação é uma única pergunta. Qual é a única fonte de revelação de Deus para nós, irmãos? Qual é a única fonte? É a Bíblia Sagrada.
com amor à Bíblia Sagrada. Gratidão a Deus por nos ter dado a ela. Aleluia! Nós terminamos essa classe saudando a você mais uma vez, com a paz do Senhor Jesus. Amém.